Ponto 3. Alteração da finalidade da assistência de parcela de 11.960 metros quadrados, cita na Mata do Casal de Malta, Marinha Grande, a aprovação da proposta da Direção-Geral de Tesouro e Finanças. Senhores vereadores, sabem do que se trata, já falámos aqui no outro dia sobre este assunto, viram a informação que seguiu, trazemos a reunião de Câmara para ver o que é que os senhores vereadores entendem sobre isto e para deliberar sobre o assunto. Tem a ver com a questão do mercado no sítio onde ele está, nós podermos fazer o mercado no sítio onde ele está. Já vos tenho dito que este assunto tem andado a ser tratado com o Tesouro e Finanças desde o início de 2018 e, portanto, chegou agora a proposta. Por parte da Câmara também foi necessário nós pedirmos duas avaliações complementares para sabermos efetivamente e podermos informar o processo destes valores e destas propostas e, por isso, ponho o assunto à discussão. Eu gostava de dizer alguma coisa, se me permitires. Se os senhores vereadores... É só uma dúvida. Dentro deste lote... Dentro... Sr. Presidente, dou-lhe a palavra. Não, siga. Para mim é completamente não, diferente. faz favor, vereador. Dentro deste lote dos 130.900 metros, se o mercado não poderá ser deslocalizado para dentro deste lote de terreno, se terá que ficar mesmo como está, onde está instalado agora, ou se poderá haver, poderemos fazer uma deslocalização dentro do próprio lote. Não sei se me fiz entender. Isto é a cedência no lote. É do lote que não nos obriga a que o mercado seja mesmo naquele local, certo? Mesmo naquele local, dentro do lote. Dentro daquele espaço dos 11.000 hectares. Dos 11.000 metros quadrados. Dos 130 mil. 130.900 metros quadrados. Pronto, a minha dúvida está neste sentido. Se dentro do próprio lote, neste momento, o mercado está instalado, suponhamos, a norte, se por qualquer motivo nós no futuro poderemos deslocalizar, por exemplo, a sul, para Poente. Vereador, isto tem uma história que é um estudo que foi feito para a localização do mercado. Mal ou bem, o estudo indicou a localização do mercado para aquele lado. Quando eu digo mal ou bem, é porque provavelmente cada um de nós tinha uma opinião diferente relativamente àquele local, ao local do novo mercado. E para se ver viabilizado o mercado, aqui a construção do mercado, houve que perceber, uma vez que aquilo tinha sido adquirido para a zona desportiva, houve que perceber se tínhamos autorização para poder ali construir o mercado no mesmo sítio em que ele agora está. Porque ainda houve aqui a hipótese, ainda se analisou a hipótese de não ser exatamente naquele sítio e ser do outro lado da rua. Isto foi analisado aqui também pelos serviços que vieram a fazer uma apreciação no sentido de dizer que também não achavam viável fazer-se do outro lado da rua, dada a proximidade com as casas que lá estão e a perturbação que isso poderia ir fazer nos moradores. Como tal, e porque havia este ónus daquilo ser só para a zona desportiva, perguntou-se ao Tesouro e Finanças se eles nos autorizavam a fazer o mercado no sítio onde ele está, dentro daquela parcela dos 130.900 metros quadrados. E o Tesouro e Finanças
neste caso, diz-nos que sim, que se usa para outro fim, até porque ele no plano de pormenor não estava identificado para aquele local, exatamente para aquele local, qualquer outro tipo de infraestrutura desportiva, e eles dizem-nos sim, senhora, e dizem-nos que nos atualizam aquele terreno, mudando o fim com o valor de 57 mil... 120 mil. Não, vereador. É 57.575 que já se tinha euros. entregue 50 e não Sim, sei quantos Já mil. se tinha entregue O valor é 54.924, o valor é 57.575. É a diferença entre um e outro. Sim, entre o que já se deu anteriormente para Sim, fazer portanto, os 120 mil. Exatamente, o valor são estes 57.575. E o que nós trazemos hoje aqui à Câmara é exatamente este assunto, esta proposta que vem da Direção-Geral de Tesouro e Finanças e é isto que trazemos aqui à discussão. Mais alguém quer Eu. intervir? Então faz favor, vereador. Posso? Com certeza. Pronto, então a minha questão é... Eu tenho uma questão. É muito simples. O que nós estamos aqui hoje, o que temos aqui em cima da mesa para decidir, não é construir um mercado neste local. É aceitarmos As condições para estas adquirir o condições terreno. para podermos vir a adquirir o terreno. Ou para podermos ter o direito De fazer lá, alterar de fazer a lá o finalidade mercado. É isso que estamos aqui na mesa, não é? Nós estamos a escolher a localização do mercado. O que nós estamos aqui a trazer hoje, Se não ficamos eu acho vinculados. que expliquei o suficiente, Pois, mas, é que aquilo que se tem solicitado, eu já disse, desde 2018, é o pedido de viabilizar o mercado para aquele sítio e de não termos o ónus a que estávamos obrigados. Aquilo foi-nos vendido pela Segurança Social, foi vendido à Câmara pela Segurança Social para a zona desportiva. O querer-se construir lá o mercado inviabilizava a possibilidade de se construir um mercado numa zona que tinha sido vendida para a zona desportiva. A Câmara pergunta, nós perguntamos à Segurança Social se efetivamente não foi essa pergunta, Sr. podemos, Presidente. mas eu vou fazer o histórico todo. Já fez, não A faz, já é Câmara. a segunda vez que vai fazer. Então Faz, faz. é para ficar bem Está assim. bem, então, faça A Câmara. Depois responda à pergunta, faz favor. Ó, Sra. Vereadora, se Não, quiser, sim, eu, Carlos, ó, sim, Sra. eu posso Vereadora, se perguntar. quiser A eu pergunta é saio. pertinente. Não. Ó, Senhora Vereadora, se a Senhora Obrigado. Vereadora quiser eu saio e a Senhora conduz a reunião. Eu até posso meter falta no Corria melhor, mas não quero, obrigado. metia no dia Não 2. quero, obrigado. Então, só favor não me Vamos interromper concentrar aqui Acaba no- a reunião, tem mais que respondo. fazer. Vamos Mais concentrar fazer, aqui no vamos que é lá, siga. importante. Faz favor de me deixar explicar ao Vamos Sr. concentrar. Vereador Álvaro Letra, que não Sim. está cá desde o princípio. Não, para- mas ele percebeu. para Está a explicar, é o Não, não. Caetano que foi quem fez a Não, pergunta. não O estou Álvaro a Letra já explicar. percebeu. Permita-me Pronto. só manter este diálogo. Sim, só vá, para o Sr. força, Presidente, força, por sim, favor. força, Muito obrigado. Mas eu estava a explicar ao Sr. Álvaro Letra, ao Sr. Vereador Álvaro Letra. Já tinha E, percebido. portanto, Segurança Social a quem nós adquirimos tem este ónus e diz-nos depois que isto tem que passar para o Tesouro. E é aí que passa para o Tesouro e que começa esta questão que já lhe acabei de explicar. Muito obrigado. Sim, Sr. Presidente, mas de qualquer forma, eu não tenho nenhum problema em votar favoravelmente isto. Terei se daqui ficar implícito estamos a escolher o local do mercado. É essa Isso a pergunta, aí, Sr. Presidente, que eu gostaria de uma resposta Eu da acho sua que não parte, devemos faz favor. assumir isso hoje. Eu Acho ia que devemos perguntar isso, escolher- mas uma vez que o Caetano Agora, já é perguntou. assim, a questão aqui é, eu sou testemunha do seu empenho, do seu trabalho todo para conseguir este acordo com o Tesouro. E foi muito mais do que podem imaginar. Portanto, foi suadinho ali, puxado. O Presidente empenhou-se verdadeiramente nisto. E é por isso que eu tenho até algum constrangimento a falar nisto, mas a minha consciência também me diz que eu devo colocar esta questão aqui com toda a transparência. Eu acho que não devemos fechar esta porta, esta possibilidade, e, portanto, devemos aceitar a proposta que aqui está, mas eu gostava que ficasse claro se estamos a escolher o local ou não. Eu acho que não estamos, mas queria que toda a gente me ajudasse a perceber se estamos ou não. Porque se estivermos a escolher o local, eu acho que não será desta forma como está aqui, até porque há aqui algumas, quer o título da minuta não corresponde exatamente depois àquilo que é o texto da deliberação, mas enfim, isso não é nada extraordinário. Mas o que eu acho que estamos aqui a votar hoje é o Sr. Presidente conseguiu este acordo de forma a que
essa possibilidade de se construir um mercado neste terreno seja possível. Portanto, e acho que devemos votar isto a favor, no sentido de ter esta possibilidade em aberto. O que eu acho que não devemos fazer aqui, porque acho que não há, pelo menos não me sinto em condições de fazer, é decidir por via disto que o mercado será exatamente neste terreno. Mas pá, isto não é nenhuma surpresa, porque eu já há muito tempo que defendo que o mercado não deve ser feito ali, já o disse nas reuniões de Câmara mais de uma vez, e portanto não é surpresa. Agora não quero fechar a porta, até porque posso ser o único que não concorda, e portanto, aí, a partir do momento em que a maioria decidir que é ali que se faz, eu serei a pessoa mais empenhada do mundo para construir lá. Mas acho que não devia ser assumido aqui já que é naquele local. Agora que deixar a porta aberta, acho que sim. E era isso só que eu precisava perceber para sentir, como diz a nossa colega vereadora Ana Monteiro com frequência, para me sentir confortável nesta votação. É bonito. Até porque o Sr. Presidente falou do tal estudo que se fez no mandato anterior. Eu, por acaso, tenho uma leitura diferente. Eu acho que o estudo disse outra coisa, mas isso ficará para outra discussão. E, aliás, mesmo no dia em que se escolheu este local, que se aprovou o estudo, houve várias declarações de voto e houve um dos vereadores que está nesta mesa, o vereador Aurélio, e eu subscrevo o que disse nessa altura, que disse: eu não quero que haja, não foi para estas palavras, mas não quero ou não gostaria que houvesse uma perturbação daquilo que é a área desportiva que já está consolidada com a incorporação de um edifício que não tem a ver com a área. Isso. Sou a favor de que seja naquela zona, eventualmente, mas se tiver que ser ali será, não é? Mas pronto, coisa deste tipo. Portanto, de forma que eu acho que nem desde o dia 1 de março de 2017 em que isto foi aprovado, nem nesse dia havia uma unanimidade, tanto mais que houve 2 votos contra. E, portanto, houve mudanças de circunstâncias, de lá para cá, e acho que devíamos repensar, mas com urgência, de uma vez que todos decidiram de fazer. E pode ser aqui, se a maioria achar que é aqui, eu cá estarei para lá, mas para já não me parece que seja o melhor. Daí eu fazer esta ressalva, Sr. Presidente, que acho que deve ficar claro, pelo menos eu sinto essa necessidade de ter isto bem claro, que o que estamos aqui a decidir é esta possibilidade, aceitar estes valores para avançar com eles, se a decisão final for mesmo instalar naquele local. E daí a minha questão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vereadores, mais alguma? Responda lá uma Sim, dúvida que eu também a gostava de dúvida que eu ouvir, também já gostava de agora, ouvir. desculpe. É a dúvida que eu tenho, é se Desculpe, tomarmos mas esta decisão, se não se se importa, ficamos vinculados a construir um bocado naquele sítio. Exato. Senhora Vereadora, aquilo que me foi pedido durante este tempo todo foi que eu resolvesse esta questão. Como? Desculpe, é que eu não ouvi mesmo. Aquilo que a mim me foi pedido Está durante aberto. este tempo todo foi que eu resolvesse esta questão do mercado ir para aquele lado. Eu comecei por dizer que, naturalmente, cada um de nós opinaria por um local diferente. E, portanto, aquilo que eu trago hoje aqui é tão só isto que aqui está, que os senhores vereadores estão a ler. Se os senhores vereadores quiserem fazer uma outra discussão de um outro local que não seja o local onde ele está, porque perto do local onde ele está e do outro lado da rua, como já foi proposto, já foi analisado e já foi verificado que não é o local para ser feito, senão não andávamos este tempo todo à espera e já tínhamos feito as coisas de maneira diferente. O assunto está aqui no sentido de podermos viabilizar o mercado no local onde ele está, com a aquisição por o valor que aqui está. Se os senhores depois disto quiserem fazer outra discussão, eu sou uma no meio de 7. Então, Sr. Presidente, eu gostava de dizer 2 ou 3 coisas sobre isto. Em primeiro lugar, com a vinda deste processo aqui, a discussão, ficámos a saber que o pedido formal ao Tesouro para que se alvitrasse a possibilidade de construir outra coisa que não uma infraestrutura desportiva naquele espaço foi feita em agosto de 2018. Antes, não tinha havido pedido formal nenhum. Tinha havido a Segurança Social. Não, mas ao E aí Tesouro, é um reforço, Tesouro, feito que é a ao entidade Tesouro. competente. Foi feita em agosto de 2018. A resposta veio agora e só agora. Portanto, a primeira conclusão que eu tiro é como é que é possível, um ano antes disto,
portanto em 2017. A senhora Presidente, eu volto-lhe a dizer isto, em campanha eleitoral, dizer que o mercado não estava ainda construído por culpa da oposição. O seu discurso está gravado, está escrito, e a senhora afirmou em 2017 que o mercado, tal como a creche social, tal como a piscina, não estavam ainda construídos por culpa da oposição. Agora nós temos aqui um processo, estamos a analisá-lo e estamos a verificar que culpa da oposição, zero. Não tivemos culpa rigorosamente nenhuma nestes projetos não estarem a andar, não estarem a ser construídos. Não. A senhora, desculpe dizer-lhe com esta franqueza, mas também as pessoas já me conhecem como uma pessoa franca, mentiu. E, portanto, tenho a lamentar, com a vinda deste processo, tenho a lamentar que na política, pelos vistos, para algumas pessoas, valha tudo. Depois, há uma coisa que o PCP e a CDU não querem neste processo. É mais um elefante branco como ao átrio. Chega! E, portanto, estamos a falar de um estudo que pode ter, de facto, uma leitura ou outra, não sei, isso depois tem que se ver melhor, mas é de 2016, já estamos em 2019, já verificámos que não foi por culpa da oposição que isto está onde está, nos termos em que está, portanto, não é verdade essa afirmação. E, portanto, a questão que eu coloco é exatamente aquela que o vereador Carlos Caetano coloca e que eu gostava de ouvir, naturalmente, uma resposta concreta, sem ser necessário fazer pela terceira vez a resenha histórica do processo, mas uma resposta clara e concreta sobre: senhores vereadores, falei com os meus serviços antes de vir para aqui, preparei o ponto convenientemente e a informação que eu tenho para vos dar é a seguinte: se nós aprovarmos isto, ficamos vinculados a construir o mercado naquele espaço. Agora, aprovando e não ficando vinculados a construir o mercado, eu também acho que estamos a deitar dinheiro fora, porque aquilo já é nosso se for para construir uma infraestrutura desportiva. Portanto, vamos pagar o quê? Se não for para afetar a um fim diferente, portanto, as questões que se colocam aqui, e portanto eu presumo que a senhora Presidente tenha pensado nisto como eu pensei, e portanto que estará preparada para responder, as questões que se colocam aqui, que são pertinentes, são: aprovamos, ficamos condicionados à construção do mercado naquele local? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Aprovamos, não ficamos condicionados à construção do mercado naquele local e temos que voltar à primeira forma de construir infraestruturas desportivas? Ou podemos aproveitar a autorização que temos e não construímos mercado, mas construímos outra coisa qualquer que faça sentido ali e que seja de apoio às infraestruturas desportivas, mas não seja infraestrutura desportiva? Segunda questão pertinente que se coloca e que nós precisamos ter estas respostas para aprovar isto em consciência, porque isto vem muito no ar. Quer dizer, quando nos pedem para nós encetarmos uma tarefa de arranjar maneira de desafetar o fim a que aquela parcela está prevista para outra coisa qualquer, também temos de estar preparados para depois responder a estas questões. Ok, conseguimos isto, e agora? Ficamos vinculados a construir o mercado? Ficamos vinculados a construir, se não construímos o mercado, temos que voltar à primeira forma de instalações desportivas ou infraestruturas desportivas, ou podemos construir outra coisa qualquer? Não sei. Eu não sei o que é que resulta daqui, porque o processo é incipiente no que diz respeito a estas questões, que são pertinentes quanto a mim. Porque eu acho que uma discussão pública, ou semipública, se calhar com alguns agentes mais da cidade, do concelho, que possam ter aqui uma palavra importante a dizer, era pertinente fazer-se, aliás, como é para o mercado, como é para o terminal rodoviário, como é para outras estruturas e infraestruturas que são absolutamente necessárias construir no nosso concelho. Devem ser a FEIS, o que fazer na FEIS, tudo isso deve ser promovido, um amplo debate, pela Câmara, obviamente, porque nós podíamos fazer, o PCP podia dizer, vamos fazer um debate para a resinagem sobre, mas eu acho que não tem interesse de ser a Câmara, quer dizer, interesse tem sempre, peço desculpa aos meus camaradas, não é isso que eu queria dizer, interesse tem sempre, mas eu acho que tem outro peso, naturalmente, mesmo institucional e tudo, se a Câmara promover, naturalmente, puxar pela discussão pública, só porque senão corremos sérios riscos de voltar a ter elefantes brancos como o átrio. E eu acho que estas questões colocadas desta maneira é fundamental serem respondidas para podermos dar o passo seguinte. Isto é a minha opinião. Dá-me licença, não tem certeza. Que fique claro
até por uma relação de afetividade que eu tenho com o mercado há muitos anos, por questões do meu pai lá ter uma banca, que eu sempre fui um defensor do mercado. E gostava de o ter visto fazer, pelo menos durante um período que eu aqui ando, não sei quantos mais tempo, mas pelo menos ando aqui há 6 anos e para mim era fundamental no mercado, e sei porquê, porque conheço a maior parte das pessoas que ali estão a vender, porque conheço muitas das pessoas que lá vão comprar, que não são todos marinhenses, que é claro, não é? Isso fica claro, nem toda a gente vai ao mercado, mas isso é normal, mas as pessoas que lá vão e que a gente conversa, e foi esse o sentido que eu fiz ao longo do tempo em que lá ia, lá pão, e no tempo em que depois politicamente lá fui fazendo a pergunta, e era dessas perguntas que defendemos aquilo que era a vontade dos vendedores e dos compradores. Essa é que é a vontade. Se me perguntar que uma pessoa de São Pedro vem ao mercado, se não vem ao mercado, naturalmente ter uma opinião sobre o mercado é extremamente redutora, porque a pessoa não vai ao mercado, o que é que lhe importa a ele saber se o mercado é aqui ou lá noutro sítio qualquer. Portanto, eu fui sempre um defensor, e no MPM sempre fomos um defensores de fazer mercado. Isto, para mim, nunca teve em dúvidas. Foi pena não termos conseguido fazer até agora. Agora, a discussão sobre o mercado em si, essa está por fazer. Esse está por fazer. Nunca o fizemos. E ficou claro hoje aqui, algo que eu há muito tempo sabia, tinha alguma dificuldade em dizê-lo, mas tinha quase a certeza que era assim, é que a senhora Presidente decidiu sozinha onde é que era a localização do novo mercado. Não está aqui escrito. Não está a tirar conclusões. Está claro. Não está cá em lado nenhum. Estou eu a dizer, Senão não tínhamos estou eu a dizer que não está tinha claro dúvida. que a senhora Não está cá Presidente escrito. escolheu. Eu pergunto, porquê que a senhora Presidente quer que a localização do mercado seja onde ele está atualmente? Porque ninguém nunca disse isso. Nem o estudo disse isso. O estudo diz que é na proximidade. O estudo diz assim: relativamente ao mercado do futuro, quanto à escolha da localização, a maioria dos inquiridos prefere a localização atual, e entre parênteses, proximidades. É o que está no estudo. Aqui não. Aliás, até reportaram isso agora na proposta de deliberação. E bem, está lá, porque isso é claro. Portanto, eu pergunto, Sr. Presidente, mas porquê a localização onde ele está hoje? E depois é assim, que tipo de mercado vamos fazer? Que área vamos ocupar? Quais são as funcionalidades? Que equipamentos? Isso ficou. Isso aí, vereador. Não ficou. Não, e ainda agora disse o vereador Caetano, e bem, que há muito para discutir aqui. Claro que há muito para discutir aqui. Até porque uma infraestrutura destas, que é uma infraestrutura que devemos, na minha ótica, ser transversal, pelo menos a quem utiliza, merecia naturalmente uma discussão. E a discussão, não só aqui entre nós, que não fizemos, creio que não estou aqui, enfim, estamos 7 aqui a pessoas, sabem que nenhum de nós discutiu alguma vez o mercado. E se calhar abranger pelo menos a Assembleia Municipal ou alguém mais entendido. Este estudo tinha que ser feito. Esta discussão teria que ser feita, esta reflexão, saber o que é que a gente aqui dá. Não foi feita. Portanto, Sr. Presidente, antes que proponha fazer a discussão pública, já eu propus. Não, mas a questão não é. Eu não quero saber se eu, se foi o José, se foi o Manel, foi a Rita, não quero saber quem. Quer dizer assim, que é fundamental que se faça assim. Não interessa quem a Mas promove. aqui o que está hoje em discussão é isso. Ora, vamos ver, o que está em discussão é condicionante. Não, Na minha ótica. Eu acho que é só isso que está Caetano, mas estas respostas são Deixem-me só terminar, acabar aqui. Desculpem, tenho certeza. Deixem-me só falam de cada terminar. vez, fazem favor, terminem lá, vereador. Então deixem-me só aqui fazer esta. É assim, a partir do momento em que nós queremos alterar a finalidade, é porque vamos tirá-la da zona desportiva. Isso é claro. Senão estamos a gastar dinheiro desnecessariamente. Foi o que eu disse. Ela está em zona desportiva, neste momento está resolvido o Sim, problema. mas aqui não estamos Não a temos decidir que pagar fazer mais. o pagamento. Estamos a Mas aceitar o valor. Então, Não estamos a dizer que pagamos. É assim, a partir do... Então vamos lá aqui a pensar o seguinte. bem, Então, mas ao vamos aceitar aceitar o o valor, valor. Vamos aceitar o valor, se não é para pagar. Ora, Estamos vamos- aqui a fazer Não, isto de não, aquecimento não, e a gastar só tempo à senhora Não, Presidente. não.
Não tem sentido. Ora bem. Se a opção Tem sentido. seguinte for... Agora, deixem-me só aqui fazer Não é mais uma agora. nota. Ó, Sr. Presidente, deixem-me só Era fazer mais sempre uma nota que me parece Vereador, faz importante. favor, deixa eu ver o Uma nota que vereador. aqui me parece importante, que é agarrar na carta que o Sr. Presidente enviou para o Secretário de Estado, porque ela tem algumas incorreções. Diz a Sr. Presidente o seguinte: deste estudo, o estudo que foi feito, resultou que a vontade maioritariamente expressa no sentido da sua localização, no sentido de se situar no lugar do Casal Marta. Correto. E depois continua: em zona coincidente com o atual plano pormenor da zona desportiva. E eu pergunto, em que momento do estudo, em que local, se diz que o mercado deve ser coincidente com o atual plano pormenor da zona desportiva? Em lado nenhum. Portanto, estamos a dizer ao Secretário de Estado, estamos a influenciá-lo na decisão com um dado que não é verdadeiro. Nós não podemos dizer isto ao Secretário de Estado. Ai, louvado seja Deus. Diz ainda mais, Sr. Presidente. Estou a ler o que o Sr. mandou para lá. Diz assim: esta Câmara Municipal aceita o resultado deste estudo de opinião e pretende, nesta medida, promover a localização do mercado naquele local. Sra. Presidente, esta Câmara Municipal... Ora bem. Desculpe, Sr. não Presidente, terminei O Sr. ainda. Presidente tem que ser o último a falar. Não Eu terminei, quero Sra. dizer mais Presidente, alguma eu Vou coisa. terminar. Eu Quero também outra Mas vez eu não dirigir terminei a opinião. ainda. Ou também não posso agora Não, intervir num ponto. Claro que Vou- sim, vereador, faz Ah. favor, Estou a dizer que eu continua. quero Portanto, o que eu falar. quero dizer é o Tem que seguinte, ser a ó, Sr. última, Presidente. estou só a avisar. não é? Quem tomou a Então, depois não me decisão, interrompa. quem escreveu ao Sr. Secretário de Estado foi a Presidente de Câmara, que é um órgão diferente da Câmara Municipal. Sim. Portanto, aqui não pode dizer que esta Câmara Municipal, Tinha que ter esta esta autarquia. Câmara Municipal promove a localização do mercado naquele local. Bem. Então, se a gente nem sequer a discutiu aqui, olha a opinião do vereador Caetano, que já expressou nesta mesa, que não é para fazer naquele local, e nós todos, quem é que sabe exatamente o que é que a gente disse? Ora bem. Portanto, a questão... Ora, bem, não, Sr. Presidente, deixe-me terminar, se faz favor. Se me mandar calar, eu calo, naturalmente. Né? Quem manda nesta reunião é o Sr. Presidente, como diz muitas vezes. Mas, por amor de Deus, deixe-me aqui também explicar-lhe que o Sr. Presidente não pode dizer que esta Câmara Municipal escolheu aquele local. Esta Câmara Municipal não escolheu local nenhum. Nós não escolhemos ainda, não falámos sobre isto, não opinamos. Nós não refletimos sobre isto. Portanto, este estudo, na minha ótica, ou aquilo que foi feito, tem aqui lacunas. Aquilo que falava sobre a questão que eu defendia em matéria desportiva. Podemos falar sobre isso, me parece importante. A Marinha Grande tem um espaço de zona desportiva que podia ser uma referência de bem-estar para a nossa população. Certo? Esta zona concentra espaços para a prática desportiva federadas, o campo de futebol sobretudo, dado que também tem os campos de ténis, mas menos. E eu recordo que o plano pormenor tinha 11 infraestruturas desportivas. 11, dos quais só foram concretizados 4. Das 11 infraestruturas, só 4 foram concretizadas. Ok? Portanto, agora, temos aqui que prever que se calhar um plano pormenor que foi feito há 20 e tal anos poderá, neste momento, estar desatualizado. Aliás, eu até acho que ele já está violado. Agora, é evidente, e eu vou-lhe dizer a minha opinião, que a simples atividade física não formal, por exemplo, o espaço para corrida, que estava consignado um circuito de manutenção lá, nunca foi feito. Certo? E isso era fundamental. E eu acho que isto era importante. Mais, no tempo que corre, não era o tempo de há 20 anos, tem hoje atividades desportivas que podiam ser complementadas do sítio onde está o mercado. Vou dar 2 exemplos. O padel, temos ali ténis, ficar ali ao lado do padel era sopa no mel. E outro, que é o street basket. Eu próprio contactei a Federação Portuguesa de Basquete, disse à vereadora, falei com eles têm hoje um projeto que comparticipam para se fazer street basket. E era o sítio indicado, era eventualmente ali. Ali estavam destinados, era um parque, era um jardim, era um espaço amplo. Ao lado tínhamos desportos radicais. Agora, num tempo que corre hoje, em que a prática da atividade física regular
é das principais recomendações que nós ouvimos para a promoção da saúde. É uma opção de hoje da população praticar desporto. Não é um grande erro nós, tendo uma zona desportiva de excelência, estarmos a coartá-la com a colocação lá no mercado. Foi isto que eu disse quando definimos o estudo. E deixei escrito em ata, que é para, ainda bem que hoje a gente pode lá ir ver, porque não estou a dizer nada do que não tenha dito nessa altura. O que nós devíamos era incrementar. A zona industrial, a zona desportiva precisa destas atividades que são hoje complementares e mais. O circuito de manutenção é fundamental. Mais. E o que lá está, um pavilhão multiusos. Nós precisamos de um pavilhão. Todos sabemos que não há mais atividade de pavilhão porque não há espaços. Penso que a vereadora Célia confirma comigo, é uma luta que temos permanentemente, não temos espaços. Ali esteve programado por gente que me parece com visibilidade, tinha na altura uma visão boa, estamos a falar de 97, 98, portanto, tempo do presidente Álvaro Órfão, que disse, vamos fazer, e definiu, está no plano, o plano de pormenor é clarinho, diz lá, onde está o pavilhão multiusos, que era por trás do estádio, acompanhando a Avenida da Liberdade. Certo? Portanto, quer dizer, este é que nós temos de fazer, incrementar hoje a atividade esportiva nos espaços. E agora, que ideia é que temos para o mercado? A questão do planeamento, a questão de violarmos o PDM. Então vamos violar o PDM, também não podemos fazer lá o mercado. Que é uma violação, não é desculpa o PDM, eu queria dizer plano pormenor. Plano pormenor. Vamos violar o plano pormenor, temos que o alterar. E por isso é que eu digo que esta discussão tem que ser uma discussão mais abrangente. Nós queremos fazer um mercado, sim, por que razão que eu já disse. Agora, pergunto, porquê insistir naquele local exatamente? Eu digo, quando digo nas proximidades, eu proponho claramente, se me perguntarem, se quiserem fazer e seguindo aquela norma, eu até assumo que aquele estudo foi feito há 3 anos, penso que é dezembro de 2016, portanto temos 3 anos daquele ano, até assumo que hoje possamos refletir sobre aquele estudo. Eu acho que temos de fazer. Claro, não vejo porque não, temos de estar disponíveis para isso. Claro, temos de estar disponíveis para isso. Tanta coisa já Olha, eu já disse aquela zona do lado esquerdo. Eu continuo a pensar que é possível. Aliás, vi aqui há dias um mercado, onde eu provo, pode ser Montemoro Velho, um mercado exatamente sobre o comprido. Eu conheço o de Montemoro. Portanto, é um exemplo que eu vi, passei lá, não estou a dizer que é aquele, não estou a dizer isso, estou a dizer é que é um momento de reflexão. Este momento mais certo para estarmos a contar mesmo a localização, quando dizemos proximidades, voltamos àquele terreno que é da Câmara, onde nós já falámos várias coisas para irem para lá, e o espaço é tão grande que dá para todos, que é por trás da ADCER. Aquele espaço está ali entre a ADCER e a Sopra, acho eu. Estamos a voltar a falar nas proximidades. É importante perceber porque é que as pessoas escolheram naquele estudo aquele ponto. Porque era uma coisa que eu ouvia permanentemente. É fácil mobilidade, é fácil, porque é tudo plano, para as pessoas com dificuldades poderem andar. É fácil estacionar, as pessoas estacionam ali, e é uma zona, toda aquela zona que vai da Amieirinha, Ordem, é uma zona de densidade populacional maior. É por isso é que ali as pessoas, quando se moveram em 2007 daqui para lá, e agora vou falar com o conhecimento de causa, o meu pai duplicou a venda do pão. Quando saiu daqui da resinagem foi para lá. Assim que a maior parte dos vendedores passaram a ter mais clientes. E é essa a razão, porque hoje as pessoas continuam a dizer que gostavam que fosse naquela zona, nas proximidades. E foi isso que disseram. Ou seja, portanto, é isto que eu acho que devemos fazer. O que é que eu sugiro neste caso? Que se retire o ponto. Que as pessoas, a Sr. Presidente, pode ser a Sr. Presidente a promover uma reunião com este Executivo, com a Assembleia, que se discuta estes pontos que estão aqui de pé, e que depois, isto estamos aqui hoje neste ponto, não se perde para a gente esperar mais um mês. A aprovação para responder à Direção-Geral não se perde. Bom, qual é o problema de fazer essa discussão agora mais tarde? Portanto, esta é a minha proposta, que se discuta, possamos todos, e aqui quando eu digo todos, digo pelo menos as pessoas que têm a opinião, eleitos,
possam discutir este tema, na resinagem aberta ao público, que as pessoas possam lá ir falar sobre este tema e depois que nós, em consciência, possamos votar. E se a questão for ser neste sítio, continuamos a ter isto na agenda e naquela altura dizemos, olha, pronto, a gente paga 57 mil euros e vamos fazer um mercado naquele sítio. Mas gostava que isto fosse após uma discussão mais abrangente. É isto que eu tinha para dizer. Posso? Por favor. Obrigada. Bom, então depois de tudo o que aqui foi dito, o que eu proponho é o seguinte. Eu acho que, sinceramente, se deve aceitar esta proposta, desde que com condicionantes que devem ficar muito bem esclarecidas e vertidas em ato para não haver dúvidas. Portanto, o que eu proponho é que se aceite a proposta, com a ressalva de que, caso se volte a optar pela construção de infraestruturas desportivas naquele terreno, se comunique essa decisão ao Tesouro, com o objetivo, obviamente, de não pagarmos este valor por manifesta desnecessidade de o fazermos. Portanto, ficar esta ressalva. Isto é, aquilo, neste momento, do que eu percebo, temos uma autorização, digamos assim, expressa para alterar o que estava para ali previsto ser construído. Agora, se tomarmos a decisão de manter o que estava anteriormente autorizado, não me parece necessário pagar 57 mil euros, isso já está autorizado previamente. Portanto, acho que se deve verter muito bem isto na deliberação, portanto, que caso não se decida, caso se mantenha a opção de construir infraestruturas desportivas, comunicar-se ao Tesouro que, afinal, se alterou a posição e que, portanto, não teremos já que pagar qualquer valor. Pronto, por desnecessidade, naturalmente. A linha B, se aceita esta proposta, com a ressalva de que esta decisão não vincula à construção do mercado naquele espaço, para o que se deve também, naturalmente, adequar o próprio texto da deliberação. Nesse sentido, ficar bem claro que o facto de aceitarmos esta proposta não nos vincula depois à construção do mercado. E depois, a linha C, a Câmara promover, e aqui proponho que seja juntamente com a Assembleia Municipal, portanto falando com o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, e em conjunto, e também com caráter de urgência, porque de facto, para o PCP e para a CDU, o mercado é uma questão fundamental, é para todos, mas eu naturalmente aqui cabe-me falar em nome do PCP e da CDU, não me cabe em nome de falar em nome de todos. Eu presumo que seja de todos, mas como é sabido, tem sido de facto uma exigência, uma bandeira e portanto acho que com caráter de urgência, conversando com o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, se deve fazer em primeiro lugar uma discussão de facto entre os eleitos e a Assembleia Municipal, para que se promova um amplo debate público sobre as questões estruturantes do Concelho, como sejam esta do mercado, mas também o destino a dar à FEIS, ao património da FEIS, e também a construção do interface rodoviário. Eu acho que todos estes temas que são estruturantes no nosso Concelho devem ser alvo de uma discussão pública que eu proponho seja feita, em primeiro lugar, nestes moldes, com todos os eleitos na Assembleia Municipal e com os eleitos na Câmara e os eleitos na Assembleia Municipal. Mas acho que a proposta deve ser aceita com todas estas ressalvas. Portanto, se Dona Fernanda, se quiser, eu depois dou aqui o apontamento, é o que proponho. Ora bem. Sr. Presidente, só mais uma nota, desculpe, mas se me permite, só uma nota, é muito breve agora, quer dizer o seguinte, nós ainda temos aqui outra questão, que é o prazo, a vontade de fazer isto com rapidez. Penso que é comum. É comum. Nós, se avançarmos com a alteração de um plano pormenor da zona desportiva, quanto tempo isso nos vai levar? Imensos meses, se não anos. Porque temos que fazer um projeto novo, temos que fazer uma discussão sobre o plano pormenor, temos que pôr a discussão pública, temos que aprovar na Assembleia Municipal o plano pormenor, tem que ser aprovado em decreto-lei. Sr. Presidente, se calhar, uma situação de alterar um plano pormenor inviabiliza que rapidamente se faça ao mercado. É isto que a Sra. Presidente quer? Acho que não. Mais alguma intervenção? Não, por agora não. Então, eu vou dar-vos aqui algumas respostas. Como?
eu vou dar-vos as respostas que tenho para vos dar relativamente a este assunto que aqui foi discutido. Em primeiro lugar, não tenho qualquer reserva em acrescentar a esta deliberação de Câmara esta proposta feita pela vereadora Alexandra Tengucho, com os condicionantes que aqui apontou, mas e também promover com elementos da Assembleia Municipal, ou Assembleia Municipal, algumas discussões que temos que fazer, porque inclusivamente já foi uma conversa que eu fiz com o próprio Presidente da Assembleia Municipal relativamente a estas matérias que apontou, portanto estamos em consonância. Depois, relativamente a este assunto, relembrar-vos do seguinte: o primeiro local que foi escolhido para a implementação do mercado municipal, como sabem, havia um projeto para lá feito, foi para os estaleiros da Câmara, no local dos estaleiros da Câmara. E, portanto, esse projeto, como sabem e como se recordarão, quer o vereador Aurélio, quer a vereadora Alexandra, foi um projeto que foi desconsiderado exatamente por, em 2016, aqui em reunião, se não me engano, mas isso também posso ir ver, por proposta da CDU e do MPM, fazermos um estudo para apontar a localização do mercado. Esse estudo, como foi aqui referido, levanta de facto a situação de ser feito na zona da proximidade daquele espaço, ou naquele local, ou nas suas proximidades, e foi por isso que exatamente se começou a verificar, e há uma primeira proposta aqui dos serviços que, se lembram, era para ele ser posto numa zona próxima do relevado do número 2, se não estou em erro. Ora bem, quando iniciámos este mandato, verificou-se que teríamos que ver qual era a zona ali adequada. Eu recordo-me de uma reunião em que aqui estivemos e em que a vereadora Ana Monteiro disse a zona desportiva não, porque a zona desportiva está afeta àquilo a que se destina e, portanto, nesse local não pode ser, e fizeram a proposta de ser ao lado, onde estão aquelas casas. Verificou-se aqui, volto a referir, foi analisada essa proposta, havia de deslocalizar pessoas que ali estão e havia os inconvenientes que foram apresentados tecnicamente pelos serviços pelo barulho que iria fazer à proximidade daquelas habitações que lá estão. E eu recordo-vos que uma das questões que foram postas também com a inviabilização do átrio, uma das questões também era o ruído do abastecimento que ia causar àquela zona. Daí, e porque aparentemente as pessoas estariam satisfeitas com o mercado no local onde ele está, e portanto foram ouvidos vendedores e as pessoas que habitualmente também vão lá àquele espaço, eu continuo-vos a dizer que se fosse a minha proposta não seria para lá, mas tudo quanto eu digo normalmente é condicionado e é posto em causa, e portanto é rejeitado. A minha opção seria naturalmente outra, mas eu tenho que saber ouvir as pessoas, como os senhores vereadores dizem, e bem, e portanto fiz tudo o que estava ao alcance para que o mercado fosse para aquele local, porque olhando para o projeto que ali temos identificado,
para o projeto da zona desportiva e por aquilo que me foi mostrado, e penso que os senhores vereadores também conhecerão, ou se não conhecerem, também facilmente pedimos este projeto para verem, e quando digo o projeto, digo o delineamento de toda a zona desportiva. Aquele local onde hoje está implementado o mercado não tinha qualquer infraestrutura desportiva naquela zona. Daí, e os senhores vereadores sabem, porque eu tenho falado nisto frequentemente, que andava junto do Tesouro e Finanças a pedir a viabilização do mercado para aquele local. E a senhora vereadora sabe que, inclusivamente, lhe mostrei o espaço e que estava fora do âmbito daquilo que era qualquer tipo de infraestrutura para aquele local. Portanto, foi dentro disso que eu fui desenvolvendo o trabalho, que fui insistindo para podermos efetivamente ver o mercado feito. De uma maneira ou de outra, eu já que só quero o mercado feito na Marinha Grande, que viabilize, que não seja um mercado de tendas, que não esteja sujeito àquilo que nós ali temos e que efetivamente a população da Marinha Grande fique servida como deve ser. Quando dizem a Presidente escolheu o lugar, parece que independentemente do que quer que seja, em tudo aquilo que desenvolvi para que poder solucionar a hipótese da construção de um mercado, porque era para lá que apontava, efetivamente não temos ali outra zona, não fui eu que escolhi o local, ele foi apontado por um estudo e foi feito. Se existia viabilidade de o fazer na zona desportiva, e havendo aquele espaço que estava livre de qualquer infraestrutura desportiva, isso foi o pedido que foi feito, e os senhores vereadores tinham informação desta situação, já têm esta informação há muito tempo, sabem qual é a questão que aqui se pôs. Portanto, não podem dizer de todo que fui eu que escolhi o lugar. Se me perguntassem, mais uma vez vos digo, para mim, a minha primeira opção não seria aquele lugar. Portanto, mas como o que é preciso é que o mercado se faça, e como aquilo que parecia até agora era que efetivamente temos capacidade para fazer o mercado, e para capacidade para fazer um mercado num local que, em princípio, é aceito pelos vendedores, pela população e por quem lá vai, resolva-se aquela questão. Foi esse o esforço que eu fiz. E que isto fique assente. Relativamente a não ser possível fazer o mercado, vamos lá ver se é desta vez que se faz o mercado. Quando aponta aqui as questões daquilo que eu disse em campanha eleitoral, não refuto, continuo, digamos que, a reafirmar tudo aquilo que disse na altura, porque efetivamente, se o mercado tem sido aprovado para os estaleiros, neste caso, e falando só do mercado, o mercado já estaria feito. Tendo em consideração, e estou a fazer estas referências, dado as afirmações que aqui foram feitas relativamente à minha pessoa e àquilo que eu possa ter dito ou não, para que fique bem clarificado. Relativamente ao ponto 3, que é a hipótese de viabilizar a construção naquele mercado, não tenho qualquer não encontro a palavra certa, não queria dizer peixe, mas não concordo que se ponha com esta condicionante de se optar por esta discussão rápida e urgente, e depois não me digam que não se quer fazer um mercado, ou que se quer fazer um mercado, ou quais são as condicionantes, porque neste momento temos hipótese de adquirir aquilo, fazer o plano pormenor, como o senhor vereador diz, mas olha os anos que andamos para fazer um mercado, e o que eu preciso de saber é quanto tempo é que levaria, mas se faria. Lamento é que durante todo este tempo em que tenho estado a tentar resolver esta solução, os senhores não tenham dito assim, nem pense nisso, não pense no local, no sítio para esse lado, vamos pensar para outro, e então aí teríamos ganho também mais tempo.
Presidente, quantas vezes nos perguntou Vereador, isso? estou a terminar. Então perguntou. Estou a terminar. Teremos brevemente hipótese de dizer então qual é o local que cada um dos senhores vereadores aponta para fazer o mercado, ou nesta própria discussão encontrarmos o local adequado. Vou, como a vereadora acrescentou as questões que teríamos que pôr nesta deliberação, e a senhora e a dona Fernanda tomou nota, e a vereadora também as tem. Passei ali o papel. Pronto, nós acrescentaremos a esta deliberação e urgentemente faremos uma reunião sobre isto. Agradeço aos senhores vereadores, então, que depois possam trazer também da vossa parte e da parte das pessoas que assim o entenderem. Eu vou falar com o senhor Presidente da Assembleia, trazer uma proposta decisiva e concreta para a construção do mercado e para o local do mercado. Porque, como sabem, se ele tivesse sido feito, a ser feito numa zona onde ele teve previsto, onde havia previsto financiamento, na altura até, provavelmente, se conseguiriam os 85% de financiamento, o que não é agora o caso. Eu tenho que falar. Se não falar... Eu estou a perceber isso que está a dizer. Isso, o Não sei Sr. onde é que Presidente tomada está a dizer é um monólogo. Isso é um Não sei, monólogo. sinceramente, é um Desculpa, monólogo. isso é um monólogo. Vereadores, eu respeito Não é os vossos monólogo, monólogos, não, eu respeito os vossos monólogos Tem e, que explicar, portanto... tem que nos ouvir também, Sr. Presidente. Não pode-se falar sozinha. Não, vereador, Não mas pode cada falar vez que eu sozinho. intervenho, eu dou-lhe respostas àquilo que eu ouço da vossa parte. E eu quero lhe E dizer tenho o aquilo que é direito de verdade. ser eu a falar no fim, Está bem, certo? então falem E, último no fim, portanto, eu agora quero fazer a defesa da honra. Porque a Se o senhora senhor disse uma aprova- coisa que não é verdade. Exatamente. E, portanto, eu quero repor a verdade, para que fique claro. onde é que eu ofendi a sua honra? Disse-me que se fosse feito nos taleiros, mas quando é que eu dei a opinião sobre os taleiros, Sr. Presidente? Estamos a falar em 2016. Em 16, em 13, em 14 e em 15. Quantas vezes... Quando é que veio aqui o Quando é que projeto para ser alguma deliberado? vez foi Onde é que posto... está? Então, eu Vocês vou- fizeram Eu por vou à vossa conta, procura é do isto. projeto. Está bem. Claro, eu senhora trarei Presidente. A aqui. deliberação tomada em Nada. reunião de Câmara. Pois Isso quando é é que que- interessa, Sra. Mas, Presidente. Presidente. Não é agora, temos aqui um projeto, é a deliberação tomada em reunião de Câmara. O Sr. Presidente toma a decisão sozinha, depois não diz nada, depois quando traz aqui à reunião, diz, Toma a vocês decisão. não souberam, vocês Toma a aceitaram. deliberação. Sim, Toma Sra. a Presidente. deliberação Sim, a sozinha. Sra. Presidente está a dizer, quantas vezes é que discutimos nesta mesa, neste mandato, o mercado? Quantas vezes é que a Sra. Presidente, informalmente ou formalmente, nos trouxe para discutirmos o mercado? Diga-me, Sr. Presidente. Quantas vezes é que me diz, colegas vereadores, digam-me quantas vezes é que ouviram a Sra. Presidente dizer assim, olha, agora vamos discutir a localização do mercado. Zero. Então, mas eu podia trazer alguma deliberação de Câmara. Sr. Presidente, então não quer discutir connosco, Então, mas- olha, não discutiu com o Não é seu deliberação, colega variação, discussões, não discussões, nem discutiu sequer com com o seu ele. colega. Sim, sim. Oh, Isso Carlos, já estão não, não, consensuados. Vamos ser honestos A aqui. pergunta não. que fizeste foi Logo. pertinente, devia já estar esclarecido. Claro. Se tivesse havido uma discussão entre vocês, Oh. não devia de haver necessidade de tu fazeres esse tipo de perguntas aqui. O Não é? vereador Cascatano já disse aqui que gostava de os fazer nos taleiros. Não é Mas isso não foi novidade. agora, não foi acho que disse. Não é novidade. Mas E isso está em não está causa mal agora. que pense isto. Mas não, Ele isso está pensa em isto, causa. nós pensemos outra coisa qualquer. Não é mau que seja assim. É a discussão que Tem nasce a discutir, luz. e quem tem que trazer a discussão para cima da mesa, Então, obviamente, agora não as opiniões podemos é é por nós próprios. Sr. Presidente, veja, isto eu acho que pode ser útil para o seu futuro. Perceba que nós também temos opinião. E nós só queremos dar a nossa opinião, sujeitos a que situações destas. Está acrescentado? Não vamos gastar este dinheiro por agora, é isso? Está claro? É assim? Sr. Presidente, Vereador, é isso? vamos marcar uma reunião com urgência para tratar deste assunto. Certo? Aceitamos isto como está, assim, para ficar o assunto resolvido, com o acrescento que a vereadora Alexandra propôs. A esta alteração, eu vou pedir com urgência uma reunião para se tratar deste assunto. Essa reunião, naturalmente, falei com os senhores vereadores. Como temos mais reuniões para tratar, trataremos disto. Os senhores vereadores poderão
falarei também com o Sr. Presidente da Assembleia e juntar-nos-emos num grupo de trabalho para podermos tomar estas decisões, para ver o que é que está definido para a zona desportiva, o que é que este local implicava ou não, que não implicava, segundo as informações que eu tenho, qualquer outro sítio, o que é que podemos fazer, contrabalançar, pôr as pessoas, mudar pessoas, pôr a hipótese de ser no estaleiro ou não ser no estaleiro, ver quais são as condições, as que não são, e discutirmos isto aqui à mesa. Que é para ver se chegamos... Só quero clarificar uma coisa, antes de votar. Só quero clarificar o seguinte. Nós não vamos gastar o dinheiro enquanto não se decidir isto, correto? Ou seja, não vamos pagar ao Tesouro o montante enquanto não discutir. Tenho dúvida, se o Sr. Presidente disser assim, estou tranquilo, só quer que me diga. Nós não vamos gastar o dinheiro, não vamos pagar... Evidente. Vou deixar... Para mim é evidente. Pois, eu espero ouvir isto da boca da Presidente. Pronto, não sou é isso que eu Presidente, quero não sou eu que saber, tenho que dizer não é? isto, mas acho que a Presidente Só é que quero nos saber descansar e dizer isso é evidente. Pronto, só quero saber isso. É assim ou não? É que se formos comprar já isto, eu voto contra, não posso votar a favor. Nem já para disse isso. que aceitava as Sr. questões que aqui Presidente, foram sim. Vou Só elencadas dizer mais uma coisa, Sr. nessa Presidente, proposta. para ajudar, nem que para isso tenha que se fazer um ofício ao Tesouro a dizer que foi discutido Estamos e a que discutir. estamos a discutir, prepará-los para eventualmente recuarmos. Estamos a Uma discutir, não tem satisfação mal. para depois não virmos daqui a 6 ou 7 meses e dizer, olhem, aquela coisa, é para afinal, ok? Vamos prepará-los, fazer um ofício que está sujeito à discussão, que agradecemos muito o facto de terem aceito este nosso pedido, mas que então estamos a discutir e tal. Acho que se deve dar um lamirezinho ao Tesouro, para ficar Ora bem bem. contado.